Paz do Senhor, meus irmãos, desde já Deus abençoe a cada um de vocês, lhes guiem, lhes guardem e alargue as suas fronteiras em nome de Jesus e para a glória de Deus. Eu quero perguntar a vocês como é que vocês estão. Botem aí nos comentários. Quero falar hoje com os irmãos, algo que Deus tem colocado e colocou hoje ao meu coração, falou comigo hoje, sabe? E hoje o que Ele me deu, o que fala sobre amor. E eu quero ler aqui para alguns irmãos no texto de João, capítulo 21. Eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada e vai aparecer aí na tela para os irmãos que não quiserem acompanhar, mas os que quiserem acompanhar, peguem suas Bíblias, abram suas Bíblias. É bom ter o texto bíblico, é bom porque você risca, você anota, você faz, sabe, você circula o texto, aquilo que Deus falou com você, porque é Deus que vai falar, não é Mateus. Eu estou aqui só para falar e fazer aquilo que Ele colocou no meu coração. Mas, dito isso, vamos começar no texto, João capítulo 21, começa no verso 15. O título dessa versão ARA, Almeida Revista Atualizada, desse início vai ser Pedro é interrogado. Mas a NVI ela usa como Jesus restaura Pedro. E o verso 15 na ARA vai dizer assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Preste atenção, a primeira é cordeiros, o segundo é ovelhas. Vamos seguir. Pela terceira vez, verso 17, Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, lhe perguntou: tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E o verso 18 vai terminar assim, vai dizer assim: em verdade, eu te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Gente, eu estava lendo esse texto hoje na minha leitura diária e Deus ele já tinha falado comigo algo muito forte nesse texto. É algo que eu não posso nem, não cabe aqui contar, mas Deus ele falou algo muito forte comigo nesse texto já no passado e hoje eu estava relendo esse texto e lembrando daquela experiência que Deus tinha me dado com esse texto. E hoje o Senhor falou ao meu coração e eu quero que você fale sobre isso hoje. Você grave sobre isso hoje. Eu entendi isso. Ele não falou com voz audível, nem com aquela voz interna dentro, linda, que é muito boa. Mas eu entendi que era para falar sobre isso hoje. E hoje nós estamos aqui para falar de amor. Será que nós temos amado o Senhor do jeito que nós devemos amar? E essa é a pergunta que Jesus faz a Pedro. Não é uma vez só, mas são várias vezes que Jesus faz essa pergunta a Pedro. E ele está perguntando a Pedro, isso é claro, Pedro tinha negado Jesus. Então tem um background da história, tem um plano de fundo. Pedro negou Jesus, aí Jesus foi crucificado, mas ressuscitou. Pedro estava lá, descobriu logo no início, junto com João, no livro de João. E aí, sabe, o pessoal ficou sabendo, no capítulo 20, se eu não me engano, o pessoal fica sabendo. No capítulo 21, Jesus vai aparecer de novo, porque ele já tinha aparecido. Ele vai aparecer de novo. E ele não tinha aparecido uma vez só, mas ele vai aparecer de novo. E aí, Pedro tinha ido pescar e os discípulos foram com ele. Jesus apareceu na praia, eles não tinham pescado nada durante a noite. Muito parecido com aquela história lá da pesca milagrosa. E aí, Jesus ele manda o pessoal lançar a rede à direita e pesca um monte de peixe. E tudo bem, e aí Pedro... Tem uma questão com Pedro que Pedro se veste rapidão e pula do barco e se lança no mar. E depois Pedro vem, os discípulos vêm, trazem peixes e vem à praia, né? Eles vão ao encontro de Jesus. Depois Pedro vai
ao encontro de Jesus e também leva peixes. E aí, Jesus, ele quer tratar aqui com Pedro algo diferente, algo que até então Pedro nunca tinha vivido. Depois que Pedro negou a Jesus, ele estava se sentindo fora eu já não sou mais um, sabe? Eu já não sou mais um discípulo. Eu neguei o mestre. E aí esse pano de fundo eu trouxe, eu acho que não era nem, não sei se é de fato necessário, mas Jesus ele vai tratar com Pedro aqui. E aí é o que acontece depois quando chega no verso 15. Mas a pergunta que Jesus faz a Pedro, a primeira pergunta diz: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? E, meus irmãos, eu quero dizer a vocês, se Jesus perguntasse isso para vocês fisicamente, Jesus estivesse na sua frente e te perguntasse: meu filho, tu me ama mais do que os outros? Qual seria a sua resposta? O que é que você responderia para Jesus? Será que você diria: Senhor, eu te amo? E é claro, todos nós vamos dizer que amamos Ele. E a resposta de Pedro, e ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer: apacenta os meus cordeiros. E aí Jesus pergunta de novo: Simão, filho de João, tu me amas? E se Jesus perguntasse isso para você uma segunda vez? Se fosse Jesus perguntando para vocês: meu filho, minha filha, você me ama? Qual seria a sua resposta? E Pedro vai dizer também: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus responde: pastoreia as minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta uma terceira vez. Ele vai dizer assim: Simão, filho de João, tu me amas? Se Jesus lhe perguntasse essa terceira vez, qual seria a sua resposta? Não é uma pergunta só. É o mestre lhe fazendo a pergunta, perguntando se você o ama. Qual é a sua resposta? E Pedro vai ficar triste por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Gente, há um jogo de palavras aqui no texto em latim, em grego, se é assim que a gente pode dizer, no grego, que o Novo Testamento foi escrito no grego. E existem 3 palavras para a mesma palavra. Amor, o nosso amor aqui, lá eles têm 3 palavras. Então lá tem 3 palavras para o amor. Tem o amor eros, o amor filéu ou filos e o ágape, o agapau, sabe? E cada um tem um significado diferente. O eros é o amor sexual, o lado mais sexual da coisa. Já o eros, é claro, você vai amar alguém com eros é só depois de casamento, né? Não se está falando de alguém, enfim, entre outros. Mas já o amor filéu, o filos, é o amor de irmão, o amor de amigo, sabe? Um amor de um irmão, como um irmão ama o outro. E tem o amor ágape, que é o amor que Deus tem para conosco. E é como se Jesus ele estivesse perguntando a Pedro aqui, falando: Pedro, tu me ágape, tu me ama ágape, tu me ama com o amor que eu te amei? E Pedro vai dizer: Senhor, sim, tu sabes que eu te amo filéu. E Jesus pergunta de novo: Pedro, Simão, tu me amas ágape? E Pedro vai responder, ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo filéu. E aí, pela terceira vez, agora, Jesus ele vai perguntar a Pedro e vai falar: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Só que dessa vez é como se Jesus baixasse o nível, sabe? Então, ao invés de ele perguntar agora se Pedro ama ágape, ele pergunta se ele ama filéu. E Jesus ele pergunta isso a Pedro, ele fala, é como se ele falasse: Simão, filho de João, tu me amas filéu? E Pedro fica triste. Por isso que ele fica triste. É um dos exemplos, né? A Bíblia, a nossa versão portuguesa não traz isso. Eu não sou um mestre do latim, eu não sei, gente. Mas se você pega algumas... Eu já ouvi essa interpretação. E eu achei muito contundente. Muito bem fixada, sabe? Mas então, gente,
sabe? É por isso que Pedro ele fica triste e ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Certa vez, eu lendo esse texto, era como se Jesus ele me perguntasse essas coisas, como ele perguntou a Pedro, e a minha resposta era igual a de Pedro. E eu falava: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ele me perguntava de novo e me dizia: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E era como se ele me dissesse: filho, faz aquilo que eu te mandei fazer. E, gente, que vocês possam ser tocados por essa palavra. Tem muita coisa que daria para explicar, mas eu não vou explicar aqui. Eu não tenho para explicar. A Bíblia tem. Deus tem para falar com você. E eu sei que isso aqui é mais do que suficiente, sabe, gente? Então que Deus possa tocar o coração de vocês. Eu quero ler só o verso 18, que depois que Jesus fala 3 vezes com Pedro, pergunta 3 vezes e fala: apacenta as minhas ovelhas 3 vezes. O verso 18, Jesus vai dizer a Pedro e fala: em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a si mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e o levará para onde não queres. E isso fala mais do que, sabe, Jesus tem para nós. Ele fala 3 vezes com Pedro, fala: Simão, filho de João. Ele pergunta e depois fala: apacenta meus cordeiros, depois fala 2 vezes ovelhas. E o verso 18 vai dizer que Pedro ia e fazia o que ele queria quando era mais moço. Ele cingia e ia para onde, andava para onde queria. Mas sabe, e Jesus vai dizer: quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará por onde não queres. Ele vai dizer: Pedro, quando tu entender, quando tu for mais velho, tu vai fazer aquilo que eu te mandei fazer. Sabe? Tu vai cumprir o meu propósito. E ele fala: estenderás as mãos quanto à forma que Pedro iria morrer. Sabe? Mas não é isso aqui. O intuito aqui é dizer Jesus fazendo um chamado, não só a uma ministração do amor, a uma presença, a um amor real infinito, mas Jesus ele faz um chamado para cumprir. Jesus ele chama cada um de nós hoje para que nós o amemos, não só com o amor necessário, mas com amor integral, com amor total, para cumprir e fazer aquilo que ele mandou. E não só fazer aquilo que ele mandou, mas para amá-lo de verdade, de todo o nosso coração. E assim, meus irmãos, eu quero abençoar vocês, declarar bênção sobre vocês, clamar que Deus fale com vocês com essa palavra e me despedir da paz do Senhor aos irmãos. Deus te abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.